Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre calorimetria e calorímetro. A calorimetria é o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante fenômenos da natureza, sejam esses fenômenos físicos ou químicos. É muito importante que você saiba a diferença entre quantidade de calor e temperatura. E para entender essa diferença, nós vamos analisar uma situação. Na nossa situação, nós temos dois beckers. Um becker contém 1 litro de água, enquanto o outro becker contém 2 litros de água. Em ambos os beckers, a água está em ebulição e ao nível do mar. Portanto, se você medir as temperaturas dos dois beckers, você vai encontrar 100 graus Celsius no primeiro becker e 100 graus Celsius no segundo becker, que é justamente a temperatura de ebulição da água. Mas a quantidade de calor do segundo becker é o dobro da quantidade de calor do primeiro becker, porque no segundo becker a quantidade de água também é o dobro. Olha só, a temperatura de um corpo depende da agitação das partículas que formam este corpo. Já a quantidade de calor depende da própria temperatura e também da massa total do sistema. A quantidade de calor é medida em calorias, cuja definição é a seguinte: uma caloria, que nós representamos pela sigla cal, é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água. Em termoquímica, nós também utilizamos o múltiplo quilocaloria, que é 1000 vezes maior do que uma caloria. Uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Você também pode medir calorias em outras unidades. Uma caloria é igual a 4,18 vezes 10 elevado a 7 erg, que é igual a 4,18 joules. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia é o joule. E nós também usamos um múltiplo. 1 kJ é igual a 1000 joules. Para medir a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma transformação química ou física, nós utilizamos os calorímetros. Um dos mais simples é o calorímetro de água. Basicamente, um calorímetro de água é o seguinte: um becker com uma massa de água conhecida dentro de uma caixa fechada e isolada. Em contato com a água e o meio externo, nós temos um termômetro. E aqui nós conseguimos ver a temperatura indicada pelo termômetro. Quando você colocar um corpo aquecido ou provocar uma reação dentro da água do calorímetro, ela vai se aquecer. Pela elevação de temperatura que você mede nesse termômetro, você consegue calcular a quantidade de calor liberada pelo corpo ou pela reação. Você deve lembrar que a quantidade de calor cedida pelo corpo ou reação deve ser igual à quantidade de calor recebida pela água. Além disso, a quantidade de calor recebida pela água ou por qualquer outra substância é calculada pela seguinte fórmula: quantidade de calor igual a massa vezes C vezes variação de temperatura. O C é o calor específico, que é uma constante física característica da própria substância. Nesse caso, para o calorímetro de água, este calor específico é o calor específico da água. Afinal de contas,
Nós já conhecemos a massa de água dentro do calorímetro, nós conseguimos medir a variação de temperatura pelo termômetro e nós sabemos o calor específico. Assim, nós conseguimos calcular a quantidade de calor recebida pela água e, consequentemente, a quantidade de calor cedida pelo corpo ou pela reação que acontece dentro da água. Existe uma definição para calor específico, e é a seguinte: o calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de uma massa de água igual a 1 grama. É isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos resolver um exercício.